Bem, vamos falar sobre background, ou fundo, né? Antes que um som possa ser usado por um amostrador ou sampler, como o NN19 aqui no caso, ele deve ser convertido em um sinal digital. Samplers de hardware, ou seja, equipamentos, né, reais, e placas de áudio de computadores fornecem entradas de áudio que podem converter o sinal analógico em digital, pelo uso de um conversor AD, ou seja, analógico para digital. Isso faz uma amostra do sinal em intervalos de tempo muito curtos e o converte em uma representação digital de forma de onda do sinal analógico. A taxa de amostragem e a profundidade de bits dessa conversão determinam a qualidade do som resultante. Finalmente, o sinal é passado por um conversor digital para analógico, ou seja, DA, que reconstrói o sinal digital de volta para analógico, que pode ser reproduzido. Agora vamos ver multisampling versus amostras únicas, samples únicos, né? A maioria dos patches NN19 incluídos é composta por uma coleção de várias amostras. Isso ocorre porque um único som amostrado soa natural dentro de uma faixa de frequência bastante estreita. Se uma única amostra for carregada em um NN19 vazio, a amostra, ou seja, sample, poderá ser reproduzida em todo o teclado. A afinação, ou frequência, no caso da amostra original, chamada de tecla raiz, será colocada automaticamente na tecla do Dó central, ou seja, o C3, ok? Observe que isso não tem nada a ver com a afinação real que a própria amostra produz. Pode até não ter um tom propriamente dito, por ser o som de alguém falando, por exemplo. Se você tocar uma única amostra, cerca de 2/8 acima ou abaixo de sua tonalidade fundamental, provavelmente não soará nada natural. No caso de realmente ser uma amostra de alguém falando, tocar 2/8 acima fará com que a amostra de voz falante soe estridente, curta e provavelmente ininteligível. E 2/8 abaixo, a voz soará como um gargarejo prolongado e bem grave, ok? Assim, o intervalo em que a maioria das amostras pode ser transposta sem soar artificial é limitado, certo? Para fazer uma amostra de piano, por exemplo, soar bem em todo o teclado, você precisa primeiro ter feito muitas amostras em intervalos próximos no teclado e, em seguida, definir uma faixa superior e inferior para cada amostra, chamada de keys-zone, ou seja, zona de chave. Isso quer dizer o quê? Vamos supor que você queira samplear um piano, por exemplo. Piano tem 5/8 ou mais, né? Vamos supor que você queira, por exemplo, 3/8 só. Você vai ter que samplear cada tecla desse piano dentro dessas 3/8, separadamente, para depois você inserir aqui no NN19 e aí vai soar natural. Se você samplear só uma única nota, quando passar para cá não vai mais ser tão natural assim, porque ele vai distorcer para cima e para baixo na oitava, ok? Todas as zonas de teclado, ou keys-zone, no patch de amostra de piano formam um mapa de teclas. Em outras aulas mais para frente, nós vamos aprender como criar essa keys-zone, ou zona de tecla, zona de chave, tá? Amostrar instrumentos reais com precisão requer muito trabalho duro. Em primeiro lugar, você precisa do instrumento original, né? Se você quer samplear um violão, você tem que ter um violão verdadeiro, tá? Um violão original, que deve estar em perfeito estado de funcionamento. Partindo disso aí, para gravar esses instrumentos acústicos, você precisa de alguns microfones de boa qualidade. Pode ser, por exemplo, um condensador ou um unidirecional, ok? De boa qualidade. Pode ser um Shure, Samsung, o melhor possível que você puder arrumar, tá? Que você puder adquirir. Um mixer, tá? Ou uma mesa de som, ou outro dispositivo como pré-amplificadores de microfone de alta qualidade e uma sala com uma boa acústica, ou seja, um aquário de estúdio, né? Seria o ideal. Você precisa ser meticuloso ao gravar as diferentes amostras, para que os níveis sejam suaves e uniformes em toda a faixa de teclado, né?
Ou seja, você vai ter que gravar nota por nota, ok? Mas dá para fazer, tá? Bom, mas você está com sorte, porque o Reason oferece uma ampla gama de instrumentos multisampling, de alta qualidade. Muito desse trabalho árduo já foi feito para você, ou seja, vários músicos profissionais entraram em estúdios e gravaram todo o instrumento acústico para a empresa Properly Head, e a Properly Head inseriu esses instrumentos aqui no Reason, ok? Então, muitos desses instrumentos que você quer já estão aqui, tá? Na minha experiência, a maioria das pessoas não usa amostradores ou samplers apenas para tocar versões amostradas de instrumentos reais. Muitas vezes são usadas amostras únicas, ou seja, autônomas. Ou seja, você gravou uma voz, você só gravou aquela voz, depois você gravou um estalo de dedo, tá? Só uma vez. Você não fez a gravação de vários tons dessa amostra, tá? Talvez você queira usar diferentes instrumentos ou percussões, vozes, que soe diferente em cada keizone. Ou seja, a tecla Dó central pode ser uma voz, a tecla Ré pode ser outro efeito, tá? Pode ser um estalo de dedo, pode ser palma, pode ser o que você quiser. Não precisa você, né? Como não é um instrumento acústico, você pode gravar percussão, ruído, qualquer coisa. Ela não precisa ter uma extensão completa de tons, né, e notas musicais, porque afinal é um efeito, é uma voz, é uma palma, é um clap, é um estalo de dedo, ok? Ou você pode ter vocais completos de coro e verso, mais variações atribuídas a várias zonas key, ou seja, keyzones, de uma nota. Ou use amostras de acordes diferentes que tocam figuras rítmicas no mesmo tempo e use-as para construir estruturas musicais. Você pode fazer a amostra que você quiser com NN19, tá? Em aulas futuras você vai aprender como samplear, ou seja, como você gravar uma amostra de algum instrumento ou percussão que você queira, ou da sua voz também, né? As possibilidades são infinitas. Quando você usa amostras dessa forma, as teclas do teclado que tocam as amostras não correspondem necessariamente à afinação. As teclas são usadas simplesmente para acionar as amostras, ok? Então, como eu falei, em aulas futuras você vai aprender aqui como samplear e inserir em cada tecla as suas amostras, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre princípios gerais de amostragem. Espero que você tenha gostado. Te aguardo na próxima. Até lá e tchau, tchau.